Paz, querido e querida, para o seu coração, como você está? Tudo bem? Que bom que o Senhor nos concede mais uma oportunidade para estarmos juntos em mais um devocional, O Semeador. Espero que você e a sua família estejam desfrutando de paz em Cristo Jesus. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração, que Deus semeou no meu coração, e falar a respeito de vitória, tomando como base Romanos capítulo 8, versículos 36 e 37. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome de Jesus. Que texto lindo e glorioso. Queridos, o versículo 37 do capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo deixou bem claro que o povo de Deus, eu e você, tem a vitória completa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nós somos mais que vencedores para a glória do nome de Jesus. Meu amado e minha amada, nós precisamos renovar a nossa mente para aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Sim, nós precisamos viver isso, irmãos, profundamente e ardentemente. Logo, assim como a Bíblia fala, assim eu e você devemos pensar. Nós não somos irmãos derrotados, nós não somos perdedores, absolutamente, nós não somos fracotes, nós não somos irmãos daqueles que desistem, covardes e muito menos irmãos medrosos. Não, absolutamente não. Eu e você fomos chamados pelo Senhor em Cristo Jesus para vencermos. Logo, a minha, a sua, a nossa identidade deve ter como base a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e ponto final. E o que é que a Bíblia diz a meu respeito e ao seu respeito? A Bíblia diz que nós temos a vitória completa, aleluia, em Cristo Jesus. E essas palavras, querido, entendam uma coisa, elas não devem ser apenas um jargão religioso, não, absolutamente não. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê, porque é isso que realmente somos. Nós temos a vitória completa por Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero aproveitar a oportunidade para falar para você sobre 3 grandes inimigos do vencedor. 3 coisas que combatem fortemente contra a minha e contra a sua vitória. O primeiro deles, queridos, é a falta de fé, ou seja, a incredulidade. Queridos, quem tem fé acredita. Quem tem fé avança. Quem tem fé confia. Aleluia. Os fracassados não. Os incrédulos vão ficando para trás, sem força, sem coragem, sem ânimo, sem certeza de coisa alguma, sem esperança. É a fé, é exatamente a fé que estabelece a diferença entre aqueles que triunfam e aqueles que são irmãos derrotados. 1 João capítulo 5, versículo 4, João deixa isso de forma bem clara para que nós possamos entender. Ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo afirma isso dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. O segundo inimigo da sua vitória, o segundo inimigo do vencedor é o medo. E aí surgem algumas perguntas que eu quero te fazer. Do que você tem medo? Você tem medo do que está ao seu redor ou você tem medo daquilo que está dentro de você? É interessante nós lermos Gênesis capítulo 3 e versículo 10, nos mostra que um dos primeiros sentimentos negativos que surgiu no homem lá no Éden, logo após haver pecado contra Deus, foi exatamente o medo. Está escrito no versículo 10 do capítulo 3 de Gênesis. Naquele momento em que Deus inicia na viração do dia para conversar com Adão, a Bíblia diz que houve um momento em que Deus desceu e perguntou: Adão, aonde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas é bom que você saiba, e eu quero que isso fique gravado no teu coração, que você saiba verdadeiramente que o antídoto, querido, para combater, para vencer o medo, está na Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, está escrito assim: não cesses de falar deste livro da lei,
Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, nem temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus é o antídoto para vencermos o medo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro e último inimigo da tua vitória, o inimigo, terceiro e último inimigo do vencedor, é exatamente o comodismo. E o que é o comodismo, irmãos? É a falta de disposição, é a procrastinação para enfrentar para qualquer circunstância adversa. A gente vai procrastinando, vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois e esquece que o tempo está passando. Mas saiba que quando nos dedicamos por algo, recebemos oposição sempre. Eu quero que você grave isso, querido. Todas as vezes que você se dedica por algo, oposições se levantarão para que você não conquiste, para que você não conclua. Agora entenda em nome de Jesus. Por favor, a falta de fé, o medo, nem o comodismo poderão impedir sua vitória em nome de Jesus. Por quê? Porque o crente é mais que vencedor. A Bíblia diz assim, e nós cremos assim, e iremos viver assim. Deus transforma, querido, todas as coisas, inclusive sofrimento, morte, em bem e em vitória. Deus transforma todas as circunstâncias contrárias em vitória para aqueles que nele creem e esperam. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esta é a nossa verdadeira vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor te dê vitória, que você rompa, que vença o medo, que vença a incredulidade, que vença o comodismo e se levante como homem e mulher de Deus que nasceu para ser mais do que vencedor. O Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Amém.